E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal, e hoje aqui eu estou para mais um vídeo. Vinícius, o score que aparece no Serasa Experian, sei lá como é que é o nome daquilo ali, é confiável? Vale a pena? Eu devo seguir? O que eu faço? Vamos lá, vamos conversar a respeito disso aí. Eu espero que vocês entendam, tá? Porque eu sou negativado. E eu fiquei surpreendido com o score que apareceu no Serasa. E nós vamos conversar sobre isso, ver se vai valer a pena ou não. A gente tem que tirar como parâmetro, enfim, tudo que tu precisa saber a respeito disso. Vamos lá. Eu hoje tenho duas dívidas ativas. Diferente das dívidas que vocês estão acostumados a enxergar aqui no canal, eu estou no Cadim. Ó, já estou mostrando aqui, ó, Cadim, consulta, ó, 21/11, o relógio 11h41, ó, com um tempinho, Vinícius, sou eu. Eu tô no Inmetro, não sei do que é, e tô na Procuradoria Geral também, que é o imposto. O que é? Eu tive empresa, e aí quando essa empresa quebrou, ela faliu há muitos anos atrás, e quando esse imposto eles não conseguem cobrar no CNPJ, ele cai pro CPF, pessoa física. Então tá aqui, tô comprovando isso. Então assim, ó, hoje eu tenho limitações de banco. Por exemplo, nenhum banco físico me abre crédito. É muito difícil. Alguns bancos têm, mas não é isso que acontece. Então, como é que deveria ser o meu score no Serasa? Esse score baixo. Mas vamos dar uma analisada aqui, ó, na tela do meu celular, que eu vou abrir o Serasa Experian para vocês. Telinha aí, gurizada. Ó, Serasa, 11 dívidas, é porque essas aqui são dívidas que já foram prescritas. E significa o quê? Essas dívidas, elas foram prescritas e hoje eu não devo mais nos birôs de crédito. Ela vai aparecer aqui sempre que o Serasa quer te cobrar alguma coisa, mas elas não devem mais. O que eu vou em serviços aqui e vou constar o meu CPF. Ó, acompanhar score, vamos comparar o meu score, como é que tá? Olha, eu tô com 931 de 1000. E o que acontece? Ela não tá aparecendo isso aqui. Então, acontece que muitas pessoas, elas chegam pra mim e falam assim: Vinícius, uma coisa, o meu score é muito bom e mesmo assim eu não consigo crédito. Por que será? Eu não consigo crédito. Se eu for analisar isso, o meu score é 931, mas tu não me fala do teu histórico. Cadim, fiquei devendo pra 4 bancos. Isso tu não fala, tu só fala que o teu score hoje é top. Pra aumentar esse score é muito fácil. Fácil, claro, porque isso aqui não é parâmetro. Como é que eu faço? Eu coloco uma conta em débito automático no meu nome, eu coloco contas no meu nome e começo a pagar em dia. Ponto. Meu score vai ficar alto. Com renda fica alto. Só que ninguém te fala que tu tem que limpar todas essas pontuações que tu tem, que tu acaba tendo. Ou se tu ainda tá negativado, que tu tem nos birôs de crédito, enfim. O que eu digo, pessoal? Isso aqui não dá pra confiar. Isso aqui não é parâmetro. Ai, meu score no Serasa é 1000. E tu ficou devendo há quantos anos? 6, 7? Pois é, tu ficou devendo. Então assim, ó, gente, isso aqui não é parâmetro para oferta de crédito. O que tu tem que fazer? Aumentar, elevar o teu rating de banco, o teu score do banco que tu trabalha. Agora, tu ficou devendo pro Bradesco. Eu fiquei devendo pro Bradesco, não paguei, eu quero continuar no Bradesco. Tu quer continuar no banco que tu tá devendo. Não, errado. Tem que ir para outro banco, aumentar o teu score, colocar débito automático, trabalhar com a conta. Isso tu consegue fazer. Por que eu, sendo negativado, eu consegui créditos em bancos? Porque eu fui trabalhando com os bancos. Eu fui aumentando a minha renda, eu fui demonstrando a capacidade de pagamento e fui aumentando o meu rating do banco. E com isso veio ofertas de crédito. Esse score aqui vai funcionar para banco digital. Para banco físico, não. Banco físico nem olha SPC e Serasa, isso aí que tu tá olhando. Ele olha o score do Banco Central. Vou te mostrar qual. Esse aqui é um processo que eu fiz no amigo meu e eu mostro isso porque eu tô batendo nessa tecla. Vinícius, por que tu bate tanto nessa tecla? Porque eu descobri isso esse ano, na verdade, né? Então eu achei isso fantástico, bárbaro, porque funcionou. O que é isso aqui? Isso aqui é o meu colega, porque ele tá... Quando eu comecei a falar sobre o produto Limpa Nome, que eu já vou te explicar o que é, eu não conhecia isso aqui. E eu achei bárbaro. Porque se eu soubesse na minha época, essas 11 restrições que apareciam aqui não iam aparecer mais.
Eu perdi a oportunidade de emprego. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Eu perdi a oportunidade de emprego por ter nome sujo. Ai, Vinícius, mas não pode limpar. Não pode perder um nome. A empresa tem que te contratar. É, eu sei. Elas sabem disso. Só que elas não falam. O que elas vão te dizer? Olha, simplesmente teu perfil não equivale pra vaga. E deu, cara. E aí eu perdi 2 oportunidades boas pra mim porque eu tinha um nome negativado. Se eu soubesse disso antigamente, eu poderia estar empregado. Mas Deus sabe de tudo, né? Hoje eu tô aqui tentando te ajudar nos vídeos que eu faço sobre negativação, porque eu tive que passar por todo o processo de negativação. E eu tenho processos antigos que até hoje estão aí pendentes. Então eu não consigo crédito. E eu tô aqui ajudando quem não consegue crédito também. Então, isso aqui, ó, a gente tirou esse relatório, tá? Desse meu colega, e ele tava com uma pendência na Nubank, que eu sempre mostro aqui, tá? Nubank. E esse aqui é o score real dele, do Banco Central. Banco Bacen. Esse aqui é o score dele. Não que seja um score que realmente eles vão... vamos ver como é que é. Não. Só que assim, ó, através daqui, os bancos conseguem ver também a tua pontualidade de pagamento. Cara, o cara tem 17 pagamentos de 100. Ele tem um risco altíssimo de não me pagar. Não pagar. Então, pontualidade baixa, score baixo. Não esse aqui de Serasa. Vinícius, mas por que tu não tirou do teu? Não, porque a gente limpou o nome do meu colega. O que é limpar o nome? Eles usam, tá? O termo do Código Consumidor 4243, o artigo, dizendo que não pode colocar o teu nome ao ridículo. Então eles vão lá, entram com uma liminar na justiça e limpam o nome do cara. Tu vai ficar devendo ainda para aquele banco, mas é só tu e o banco vão saber. Não mais toda a população brasileira. Então é isso que o limpa-nome faz. Se eu soubesse na época, eu estaria mais tranquilo. Ó, se tu olhar aqui, esse aqui foi feito, esse relatório, 20 de dezembro de 2024. Olha só o que aconteceu. 4 de janeiro, tá? Esse relatório, se tu chamar, tem um link na descrição desse vídeo, tá? Um WhatsApp. Tu pode chamar o Movacred, que é a empresa que faz isso. Custa R$50 esse relatório. Aí em cima desse relatório eles entram com o processo. Vinícius, quanto é que é o processo? De 1.500 para cima, tu pode parcelar. 1.500 dependendo do que tu deve, tá? R$1.500. Então é muito bom para limpar o nome. Ó, olha as pendências. Limpou no relatório, tá? Limpou. E olha só o score. 632. Esse score aqui eu confio. Por quê? Olha o grau de pontualidade, 81 de pagamento. Então, 4 de janeiro nesse relatório limpou. Só que agora a gente vai ver 18 de janeiro. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. 18 de janeiro. Ó. O score dele ainda estava 289 no Serasa. Sendo que aqui já mostrava 632. Só que mostrava pendências para ele. Ainda tinha pendências. Só que agora, o que aparece? Parabéns, seu score subiu 130, ele já não tem mais restrição. Isso foi dia 18 de janeiro, então demorou esse processo e o nome dele limpou. E ele devia para a Nubank, isso aqui foi melhor, agora a Nubank está fazendo uma proposta de R$400 para quitar o nome. Aí que eu te digo que vale a pena. Que aí, ao invés de eu pagar pelo Serasa, eu limpo o meu nome, eu vou limpar o meu nome e vou ficar... tá aqui, ó, eu tô mostrando a tela para vocês, mas tá aqui, ó. Vou ficar, ó, sem nenhuma restrição, sem nenhuma causa, tudo normal. Então, aí vale a pena. Ele vai lá e negocia agora com a Nubank com um valor bem mais abaixo da proposta inicial. Então, é isso que eu digo. Se o Serasa Expert vale a pena, para mim, não vale não. Vale a pena isso que eu tô mostrando para vocês. E eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado realmente desse vídeo. Se realmente eu agreguei para ti, deixa teu like, inscreve no nosso canal e ajuda a gente a continuar nosso crescimento. Muito obrigado, fica todo com Deus e comenta o que tu acha sobre isso.